Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a margem líquida. O que é a margem líquida? Margem líquida é quanto representa o lucro líquido em relação à receita operacional líquida. Como eu já havia dito na questão da margem bruta e da margem EBITDA, esse item margem o primeiro, quando a gente fala de margem líquida em percentuais, e isso vem da análise vertical, ou seja, quanto que o lucro líquido representa da minha receita operacional líquida. A fórmula é uma fórmula de o valor do lucro líquido do período dividido pela receita operacional líquida vezes 100, aqui basicamente para deixar em bases percentuais. Para a gente entender um pouco mais, a gente dá uma revisitada na questão da evolução da receita operacional líquida, que teve 12% ao longo de 2013, partindo de 1,5 em setembro de 2012, chegando em quase 1,8 em setembro de 2013. Essa evolução de 12% ao longo de 2013, ela foi inferior à evolução da receita em 2014, que subiu apenas 5%. No acumulado dos dois períodos, ela teve uma variação de 17,7%. E quando a gente vai para o lucro líquido, a questão é um pouco diferente, ou seja, a evolução no ano de 2013 foi de 22,6%, pior do que a receita líquida, e foi de 9,6% ao longo dos dois períodos, porque no segundo ano, setembro de 2014 em relação a setembro de 2013, houve uma evolução de 16,8% no lucro líquido, superior aos 5% de evolução na receita operacional líquida do mesmo período. De qualquer forma, houve uma perda aí de 9,6%, que não é uma perda que a gente pode dizer que é natural. Mas, como a gente já tinha discutido isso no slide do resultado financeiro, é basicamente pela questão dos encargos de dívida e da variação cambial sobre essas dívidas que estão registradas lá no resultado financeiro. De qualquer forma, tem duas maneiras sempre da gente analisar as coisas. Mantém-se com lucro. Em nenhum momento aqui a Natura teve um prejuízo. Ela teve sim uma queda no seu lucro quando comparava com o resultado anterior. Apenas um detalhe, a gente sempre tenta fazer comparações com coisas comparáveis. Então, quando a gente está falando de 214,183, é porque existe uma relação natural entre se comparar setembro de 2014 com setembro de 2013, porque o ciclo operacional da Natura ele não permite que a gente faça comparações, por exemplo, do junho de 2014 contra o setembro de 2014. Comparações a gente pode fazê-las da maneira que a gente quer. Se eu quiser saber quanto que variou aqui março de 2014 em relação a setembro de 2014, obviamente que o analista pode fazê-lo, desde que a finalidade dele tenha algum propósito específico. No nosso caso aqui, a gente está procurando manter a comparação entre períodos, porque a gente acredita que a comparação entre os setembros, entre os terceiros trimestres, são razoáveis. Então, a gente vê que, no final das contas, entre esses dois períodos, houve uma queda na variação do lucro líquido entre os períodos, mas o lucro líquido em si, obviamente, mantém-se positivo. Por último, a gente tem um quadro aqui, um slide, onde a gente visualiza as três informações, ou seja, a margem líquida e a sua evolução. Apesar da evolução estar negativa, significa que a margem ainda é positiva, ou seja, eu estou com 15% em setembro de 2012, cai para 11,5%, essa é a variação negativa, mas obviamente 15% foi talvez o teto, o pico, ainda é positivo quando a gente olha para uma margem líquida de 11,5%, ou seja, do 1,867 de 1 bilhão de receita operacional líquida na Natura em setembro de 2014, ela conseguiu ter um lucro de 215 milhões, ou seja, 11,5% é a margem líquida desse período. É inferior, mas ainda assim mostra que a sua receita está se mantendo no campo positivo
Ou seja, ela vende bem, vende mais. Aqui é só um adendo. A gente não sabe se ela vende mais ou se ela vende mais caro. Mas de qualquer forma, ela está sempre vendendo mais do que o trimestre anterior. Infelizmente o lucro aqui não está acompanhando, mas uma margem líquida em torno de 10% não é algo desprezível. É isso aí, pessoal. A gente terminou aqui a análise da margem líquida. Para mais informações, dá um pulinho lá no www.didaticativa.com. Até a próxima.